Queria, em primeiro lugar, em nome da HP, agradecer à Entidade Regional de Turismo pelo apoio à divulgação deste seminário, também à professora doutora Ana Paula Figueira do Instituto Politécnico de Beja, STIC, por nos receber neste seminário e pela sua simpatia, a todos os oradores que se associaram a nós nesta iniciativa e na divulgação de todos os instrumentos e a todos vocês aqui presentes, muito obrigada. Em março de 2016 foi aberta uma linha de crédito designada Linha de Apoio à Qualificação e Oferta 2016, resultantes do protocolo de Turismo de Portugal e 12 entidades bancárias. Dotada de 60 milhões de euros, visa permitir às empresas turísticas o acesso ao financiamento de médio e longo prazo, incentivando o investimento e impulsionar a competitividade que todos nós tanto almejamos. Em condições vantajosas e atrativas para o investidor hoteleiro, tanto para empreendimentos turísticos novos como também para projetos de reabilitação. Em maio, a HP e o Turismo de Portugal assinaram um protocolo de colaboração e divulgação desta linha de apoio e, em nome da HP, posso garantir que assumimos o compromisso da dinamização da linha de financiamento, sendo destacar que temos uma função de acompanhamento, bem como de monitorização da sua execução, em particular a possibilidade também de nós, HP, atuarmos a representação do associado, diretamente com o Turismo de Portugal, pedindo o enquadramento prévio da linha e tudo mais. Não podemos deixar de saudar, logicamente, a abertura e a agilidade colocadas pelo Turismo de Portugal na reativação deste instrumento de apoio financeiro e, por ele, agradecemos em nome dos hoteleiros. A todos aqui presentes, em meu nome e em nome da HP, desejo um ótimo seminário. Eu vou ter que me ausentar logo de seguida, mas fiz questão de pedir para vos dar as boas-vindas e espero, sinceramente, que todas estas iniciativas vão cada vez mais de encontro às vossas necessidades e expectativas, pois é esse o papel da HP para todos. Muito obrigada e bom seminário. Boa tarde a todos. A minha cábula é um bocadinho maior que a sua. E antes de mais pedir desculpa por este atraso no início, mas deve-se de facto a mim. Tive alguns problemas e que terminaram algum atraso na saída de Lisboa. Eu gostaria de começar por cumprimentar a doutora Rita Rocha Brito, que representa aqui a HP nesta conferência. Cumprimentar os senhores e senhores empresários, as minhas senhoras e meus senhores. Cumprimentar também, saudar e agradecer ao Instituto Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, na pessoa da senhora professora Ana Paula Figueira, pelo facto de nos acolher. Agradecer também todo o trabalho que tem sido feito aqui pelos alunos da escola, está uma coisa magnífica, muito obrigado. E gostaria, primeiro e antes de mais, de saudar também a HP pela iniciativa de realizar efetivamente este roteiro. É um roteiro que começou em Lisboa, que já passou pelo Porto e agora está aqui em Beja, e que basicamente o Turismo de Portugal se associa para falarmos sobre uma questão muito premente e muito importante para as empresas do setor do turismo, que é efetivamente o financiamento e a capitalização das empresas. Falou-se aqui sobre a questão do protocolo celebrado pelo Turismo de Portugal e eu gostaria de salientar esse aspecto. De facto, foi celebrado pelo Turismo de Portugal um protocolo em março de 2016 para dinamização da linha de apoio à qualificação da oferta turística. É uma linha de crédito que foi celebrada em articulação com o mercado financeiro e, nomeadamente, com o Banco de Santander, TOTA, que está aqui presente e que eu queria também saudar a sua presença aqui e que nos vai depois dar conta um pouco melhor da questão e dos termos e condições desta linha. E é um protocolo que, de facto, formaliza mais do que um processo de acompanhamento e monitorização, é um protocolo que, basicamente, sustenta um processo de gestão conjunto desta linha. Nós acreditamos que é efetivamente a parceria entre o Turismo de Portugal e as instituições empresariais, e as empresas e o mercado financeiro que pode resultar mais-valia para as empresas e por isso chamámos a HP para podermos gerir em conjunto esta linha de apoio. Saber se está a correr bem, se está a correr mal, fazer alguns ajustamentos, permitir inclusivamente à HP colocar pedidos de enquadramento prévio relativamente a operações que sejam propostas pelas empresas, para que depois as empresas seja mais fácil chegar ao pé do banco e dizer que, de facto, o Turismo de Portugal dá o seu acordo de enquadramento da operação e, portanto, é, de facto, uma parceria que nós estabelecemos com a HP. É uma parceria que não é de agora, convenhamos. Nós temos esta parceria com a HP há muito tempo
portanto, mas é algo que concretiza algo relativamente a esta linha e é sempre de saudar. Saudar também a equipa da HP, de facto, pelo trabalho e pela parceria conjunta que tem vindo a acontecer de há muitos anos para cá, e acreditamos, como há pouco referi, que é deste trabalho em conjunto com as associações empresariais, de facto, nós conseguimos criar mais valia para as empresas e conseguimos criar uma rede que permite, efetivamente, continuar a fazer com que o turismo cresça nos níveis que agora acontecem. Gostaria também de dar conta de alguns números, porque acho que é sempre importante dar conta de alguns números relativamente ao setor do turismo e que têm a ver, de facto, com a dinâmica e com o peso do setor do turismo na economia nacional. Se nós olharmos para esses números, verificamos que o turismo é responsável por cerca de 11 mil milhões de receitas turísticas por ano. Repito, o turismo é responsável por 11 mil milhões de receitas turísticas por ano e por um contributo líquido para o saldo da balança de transações correntes de cerca de 7 mil milhões de euros. O que significa que o turismo representa hoje 15% das exportações nacionais e cerca de 45% das exportações de serviços. Representa igualmente cerca de 8% do emprego nacional. E hoje também o 15º destino turístico mais competitivo do mundo. Repito, o 15º destino turístico mais competitivo do mundo. Portanto, de facto, alcançou-se muito até hoje e nós assistimos hoje ainda, e apesar disto, a uma dinâmica de crescimento que é constante e que todos nós conhecemos. Depois, em 2015, nós de facto temos atingido números recordes. Isto depois, em 2014, temos atingido, em 2013, em 2015 atingimos. Em 2016, com os números oficiais conhecidos ao mês de março, verificamos que houve, período homólogo do ano passado, um crescimento do número de hóspedes de 14,9%, um crescimento das dormidas em cerca de 16% e um crescimento dos proveitos de hotelaria de cerca de 19,7%. É verdade, e alguns me dirão, que há aqui o efeito da Páscoa. A Páscoa este ano foi em março, o ano passado foi em abril. É verdade. Mas, em todo o caso, é inegável que o crescimento que ocorreu em 2015 é um crescimento que está, neste momento, a ocorrer em 2016 e que, de acordo com todos os indicadores que nós temos, se vai manter durante todo o ano. Temos que ver isto com cautela, naturalmente que o setor do turismo é muito competitivo e temos que ver isto com cautela, mas acreditamos que, efetivamente, tendo em conta o que aconteceu até agora em março e os indicadores que temos para este ano, podemos encarar o ano 2016 com grande otimismo, com confiança, porque, provavelmente, com grande probabilidade, eu diria quase que apostaria que o 2016 será, mais uma vez, um ano recorde em dormidas, em hóspedes e em receitas turísticas, o que é muito positivo para as empresas e para Portugal. Não obstante este facto, é necessário também reconhecer, e por vezes dá a ideia de que estes números caem do ar. Estes números não caem do ar. Estes números não são algo que seja um dado adquirido, não há uma obra do acaso. Estes números resultam do trabalho das empresas. São as empresas, são as equipas, são os seus trabalhadores, todos os dias trabalham. Os empresários todos os dias lutam e é em resultado da resiliência e do esforço dessas empresas que, de facto, tem sido possível ao Turismo de Portugal, e peço desculpa por este toque, tem sido possível ao turismo em Portugal atingir, de facto, estes valores. E por isso é sempre bom, e é um dever, aliás, da parte do Turismo de Portugal, prestar aqui um agradecimento sentido, de facto, às empresas pelo trabalho que têm feito, naturalmente que pelo crescimento das suas empresas, mas sobretudo por aquilo que origina do ponto de vista de crescimento do país e de aumento da qualidade de vida dos portugueses, crescimento de emprego. Aqui o nosso agradecimento às empresas, de facto, por todo o esforço que têm tido neste objetivo que é o crescimento do setor. É evidente que este facto não pode e não deve esquecer aquelas que são hoje as dificuldades das empresas. Se é verdade que há um aumento da procura interna, da procura externa, há um crescimento do setor, há um crescimento dos proveitos, das dormidas, dos hóspedes, mas isso não significa necessariamente que esteja tudo bem. Não está, de facto, tudo bem. Efetivamente existem problemas, e problemas sérios, que nós temos que enfrentar e que temos que resolver.
nós temos ainda desempenhos económicos abaixo, em média, daquilo que foi a expectativa dos investimentos realizados. Quando os investimentos foram realizados, tinham uma determinada expectativa de desempenho, que hoje, apesar dos crescimentos, ainda não se verifica. Temos, por isso, hoje, um desafio que já não é um desafio, não é e nem nunca foi, creio eu, um desafio de crescimento em massa, mas um desafio de crescimento de sustentabilidade em valor. Temos hoje um desafio de crescimento em valor. Temos hoje uma questão para resolver que é um nível de endividamento elevado por parte das empresas. O setor do turismo tem, neste momento, cerca de 8 pontos percentuais acima, em média, do endividamento das sociedades não financeiras. Isso significa que, de facto, existe aqui uma questão que tem a ver com o endividamento que as empresas adquiriram ao longo dos tempos, precisamente para efetuar os investimentos que fizeram. Temos ainda dificuldades de acesso ao crédito. Temos que ter em conta que, desde 2009 até hoje, houve uma redução do estoque de crédito para as empresas em cerca de 26%. Hoje já não é um problema a questão da liquidez. O mercado financeiro não tem um problema de liquidez, tem um problema de percepção de risco por parte das empresas. O que significa que o aumento da percepção de risco por parte das empresas, associado à questão do endividamento elevado das empresas e de estruturas financeiras desequilibradas, fazem de facto com que haja aqui um problema de acesso por parte das empresas a novos financiamentos. Não é uma questão que seja específica do setor do turismo, naturalmente. Os outros setores também têm, mas neste caso em específico estamos a falar do setor do turismo e esse problema também se coloca aqui nesta sede. Sem financiamento não há investimento, sem investimento não há crescimento. E, portanto, é de facto uma questão o acesso ao financiamento. E, finalmente, também aqui uma questão da assimetria significativa no acesso à informação e no contacto com o mercado financeiro. E esta questão é importante, não é? Quando se vai ao mercado financeiro, e o Santander poderá depois explicar aqui essa questão, é importante que a informação financeira que seja disponibilizada seja uma informação cuidada. Que a empresa tenha conhecimento de que instrumentos de apoio é que está a correr, da forma como deve apresentar os seus quadros, as suas exposições, porque disso depende também a percepção de risco por parte do banco relativamente à empresa. E isso é muito importante na concessão do crédito. Mas há, de facto, aqui uma assimetria no acesso à informação. As grandes empresas conseguem ter acesso mais fácil, as microempresas têm um acesso mais difícil. Nós temos que resolver esse problema. É um problema que existe. E, se é verdade que isto existe, também é verdade que, neste momento, o setor do turismo é um setor que está muito exposto à competitividade internacional, ao mercado, à concorrência. E temos sabido estar nele, porque, efetivamente, temos crescido mais do que os nossos concorrentes mais próximos, mas estas dificuldades ocorrem no momento em que esta concorrência nos exige que continuemos a investir em projetos que sejam, sobretudo, distintivos e inovadores e diferenciados, capazes de criar valor pela diferença. É, sobretudo, através desse tipo de projetos que conseguiremos criar uma mais-valia competitiva. E com recurso a quê? Com recurso ao nosso património, à nossa cultura, património cultural, ao nosso património natural, à nossa gastronomia, aos nossos recursos, que são nossos, não são de mais ninguém, são nossos. Temos que os aproveitar. Ao vinho. Portanto, são esses produtos que podem, de facto, fazer de uma proposta de valor uma proposta distintiva. E é precisamente isso, uma aposta nesse tipo de produtos que temos que continuar a fazer, claro está, obtendo financiamento, seja em crédito, seja em capital, para que isso aconteça. Depois, uma contínua requalificação dos empreendimentos turísticos, nomeadamente e especificamente dos estabelecimentos hoteleiros. Mais do que criar de novo alojamento, e estamos à espera e continuaremos a apoiar um novo alojamento que seja distintivo e inovador, estamos sobretudo apostados em apoiar a valorização dos empreendimentos turísticos que já existem, dos hotéis que já existem. Vamos valorizá-los, vamos reabilitá-los, vamos requalificá-los. Para quê? Para os posicionar em segmentos de maior valor acrescentado. É sobretudo essa a nossa aposta. E também vamos apostar, e estamos a apostar, no desenvolvimento de atividades de animação turística. É necessário, de facto, aumentar a permanência média do turista. É necessário
fazer a atração do turista. E para isso, de facto, temos que apostar no desenvolvimento de atividades de animação turística. Temos que apostar, e estamos a apostar, no fomento de uma cultura de empreendedorismo. Temos que nos recordar que este ano, em novembro, vai ocorrer, em Lisboa, o Web Summit, que é uma das maiores conferências de startups de base tecnológica. Está previsto cerca de 40.000 pessoas durante uma semana em específico. E, portanto, este fomento de uma cultura de empreendedorismo, de inovação, e colar essa inovação e este fomento dessa cultura à imagem e ao destino de Portugal é, de facto, particularmente importante para o turismo e para as empresas e para Portugal. Não poderemos fazer nunca e não poderemos fazer crescer o setor se não tivermos destinos requalificados. Temos que qualificar os destinos. Temos que apostar na reabilitação urbana. E por isso é que a linha de apoio à qualificação da oferta, um dos projetos especiais que tem, e tem condições especiais, é projetos de reabilitação urbana. Temos que apostar em estratégias de dinamização turística dos centros urbanos. E também estamos a tratar disto. E temos que apostar na gestão inteligente dos destinos. Não temos turistas a mais. Temos capacidade para cada vez mais turistas. Temos capacidade para mais turistas. Temos que gerir inteligentemente os destinos. Temos que gerir os fluxos de turistas. Temos que apostar na captação de novos mercados e de novos segmentos de mercado. E temos que modernizar as empresas. E esta componente é importante, seja nas competências de gestão, e aliás nós vamos ter aqui alguns painéis onde vão falar sobre esta preocupação sobre a componente de gestão da empresa. E eu vejo aqui alguns hoteleiros que conheço e percebem bem qual é a diferença entre uma gestão eficaz e eficiente e uma que não seja eficaz e eficiente. E, finalmente, e também apostar na internacionalização e da economia digital, e, finalmente, deixo por último, mas, enfim, não é para último, fica em primeiro lugar, é a qualificação das nossas equipas, dos nossos recursos humanos. Repito, a qualificação dos nossos recursos humanos. Se queremos ter um serviço de excelência, de qualidade, que é o que queremos ter, então temos, efetivamente, que apostar na qualificação dos nossos recursos humanos. Naturalmente que estes desafios são desafios que existem, são desafios a que temos que Portugal estar atento, mas de facto temos que intervir para que isto aconteça, sobretudo em 3 grandes áreas. Em primeiro lugar claro está, melhorar as competências de gestão. E por isso, aliás, temos aqui um painel onde vai falar um pouco sobre isso. Promover mais e melhor informação às empresas. É por isso que aqui estamos. As empresas têm que saber o que existe. Se não souberem o que existe, não podem aceder, não podem investir e não podem crescer. Temos que o fazer. E reforçar as parcerias com a HP, com o mercado financeiro e com todos aqueles que possam ajudar no processo de crescimento das empresas e simplificar e desburocratizar processos. Enfim, pode ser estranho estar a dizer isto quando nós gerimos o Portugal 2020 e eu percebo que existe aqui alguma complexidade associada, mas não podemos perder a razão e, portanto, temos que reconhecer que há muito espaço para desburocratizar e para simplificar. E esse tem que ser um objetivo claro, um foco central da nossa atuação. Simplificar. E devem-nos pedir conta disso. Por outro lado, importa desenvolver instrumentos facilitadores de processos de reestruturação. Sabemos que várias empresas estão em processo difícil. Não significa que não sejam economicamente viáveis. Têm um problema financeiro, mas são economicamente viáveis. E, portanto, temos que criar aqui condições para que essas empresas, que são economicamente viáveis, mas que têm questões financeiras por resolver, possam efetivamente resolver essas questões e possam crescer. Não as podemos deixar cair. As empresas economicamente viáveis, claro, as empresas economicamente viáveis não vale a pena. Mas as empresas economicamente viáveis, em que a questão é só financeira, temos que criar condições e temos que criar mecanismos para que, de facto, seja possível a sua reestruturação, seja possível a obtenção de financiamento para continuarem a crescer, criar riqueza e criar emprego. E temos também que, dentro daquilo que é possível no contexto da situação económica atual, intervir também na questão da fiscalidade. Temos que ver de que modo a questão da fiscalidade, efetivamente, deve apoiar o crescimento das empresas e essa é uma matéria particularmente importante. E, finalmente, importa, de facto, criar mecanismos e instrumentos financeiros que permitam desenvolver novas formas e facilitar o acesso das empresas a financiamento de crédito ou de capital.
e que permitam concretizar todos os investimentos que eu há pouco referi, da requalificação dos empreendimentos, de desenvolvimento de produtos e projetos inovadores, de animação turística. Portanto, é necessário, de facto, que nós, Estado, Turismo de Portugal, ajude, de facto, a criar esses novos instrumentos, em parceria, sempre em parceria, para que, de facto, as empresas possam ter acesso a eles, poderem investir e poderem crescer. E não estamos parados, não é? Não estamos só aqui a falar, já fizemos, de facto, algo. Começámos por fazer a linha de apoio à qualificação da oferta, 2016, que no fundo tem um orçamento de 60 milhões de euros destinados precisamente ao apoio às empresas. Portanto, foi uma linha criada em parceria com o mercado financeiro, incluindo, lá está, o Santander, que tem sido parceiro desde a primeira hora relativamente a este produto. É, de facto, uma linha que, como verá, uma linha bastante vantajosa para as empresas e muito focada nas estratégias e nas opções políticas, de política pública, de investimento, que eu há pouco referi. Fizemos aqui um reforço, e estamos a fazer um reforço das parcerias, nomeadamente agora com a questão da HP e com as associações empresariais, com as demais associações empresariais e com as entidades regionais de turismo e com o próprio mercado financeiro, nomeadamente no contexto desta linha. Estamos a promover a reativação dos fundos de investimento imobiliário. Estamos a promover a reafetação e o reforço dos fundos de investimento imobiliário e dos fundos de capital de risco detidos pelo Turismo de Portugal, que é uma componente muito importante, seja para criar e seja para desenvolver capitais permanentes para apoio às empresas, nomeadamente no âmbito do Fundo de Investimento Imobiliário, seja no apoio ao capital de risco e, portanto, à entrada de capital de risco nas empresas. Portanto, estamos, de facto, a trabalhar nesse dossiê e estamos a trabalhar na aceleração da execução dos fundos comunitários do Portugal 2020, conscientes de que, de facto, estes fundos serão uma fonte muito importante no financiamento das empresas nos próximos anos, a que também não é alheia, e isto também devo referir, a designação do Turismo de Portugal enquanto entidade pagadora dos sistemas incentivos de Portugal 2020, coisa que não acontecia no ano passado, mas que este ano já acontece e que ajuda no contexto da execução. E estamos também a desenvolver um conjunto de iniciativas de fomento de uma cultura de empreendedorismo no contexto do Road to Web Summit, nomeadamente, e posso dar aqui conta, o lançamento já na próxima segunda-feira do programa Discoveries, em parceria com a fábrica de startups em Lisboa, para o qual nós recebemos cerca de 123 candidaturas e que, enfim, só pudemos acolher 21 startups, das quais metade estrangeiras, que precisamente vão desenvolver os seus projetos, as suas ideias, os seus modelos de negócios em Lisboa. E, portanto, isto faz com que Lisboa comece a ser e comece de uma forma muito sustentável a ser um destino para o empreendedorismo e para as startups. Mas este, de facto, é apenas o início de um caminho. Temos mais ambições. Nós continuamos muito atentos às novas linhas de financiamento que vão ser lançadas pela Instituição Financeira de Desenvolvimento do Banco do Fomento. A linha do capital reversível, uma linha de facto importante e inovadora, permitirá a entrada no capital de uma empresa até uma determinada altura e depois substituir esse capital por obrigações e, portanto, por empréstimo e por dívida a partir de determinada altura. Permite à empresa que tenha hoje uma estrutura financeira melhor, uma autonomia financeira melhor e daqui a 5 ou 6 ou 7 anos, se não houver condições para recomprar essa posição, então transformá-la em dívida. São instrumentos de facto inovadores, mas têm que ser explicados às empresas. As empresas têm que os perceber. Porque se as empresas não os perceberem, as empresas não conseguirão aceder aos mesmos. Mas estamos atentos a isso. Linha de capital reversível, linha de crédito com garantia mútua, linha de apoio aos fundos de capital de risco e linha de apoio aos business angels. Portanto, são 4 instrumentos que estão a ser lançados pela Instituição Financeira de Desenvolvimento, pelo Banco de Fomento, e que nós estamos particularmente atentos para assegurar que são instrumentos que são lançados e implementados também e que as empresas do setor do turismo, de facto, poderão aproveitar. Acompanhamos, naturalmente, a estrutura de missão, que foi criada para propor novas soluções de capitalização para as empresas. Seguramente que durante o mês de junho nós iremos ter novidades relativamente a essa matéria.
Estamos a trabalhar com o Sistema Nacional de Garantia Mútua e com os bancos, no sentido de desenvolver novas linhas de financiamento que permitam cobrir necessidades que não sejam cobertas por estas linhas que acabei de falar. Porque percebemos que o setor do turismo tem especificidades que, se calhar, alguns mecanismos transversais à economia possam não cobrir, e, nesse sentido, estamos particularmente atentos e estamos já a trabalhar com o Sistema Nacional de Garantia Mútua no sentido de desenvolver linhas de financiamento que possam cobrir as necessidades específicas das empresas do setor do turismo. Estamos a desenvolver, em conjunto com as associações empresariais, com o IAPMEI e com os supervisores financeiros, um programa de capacitação financeira das empresas, nomeadamente no âmbito da contabilidade no apoio à gestão, no âmbito da tesouraria e gestão orçamental e no âmbito do plano de negócios e financiamento. No fundo, é uma forma de chegar às empresas e aquelas que, de facto, acharem que necessitam poderem estar connosco e poderem desenvolver estes temas. Portanto, vamos lançar no segundo semestre deste ano esse programa. Estamos a desenvolver um conjunto de sessões pelo país subordinadas ao tema gestão de preço do hotel, do meu hotel. Portanto, basicamente é subordinado ao tema da gestão do pricing. E, portanto, nós temos cerca de 13 sessões que estamos a desenvolver por todo o país neste momento, onde essa matéria está a ser abordada e discutida com os empresários do setor. Acompanhamos com particular atenção o novo instrumento de reabilitação urbana, porque o novo instrumento de reabilitação urbana é um instrumento que irá nascer neste segundo semestre do ano e que irá contribuir para que nós atinjamos aquele objetivo que é qualificar o destino, mas, no mesmo tempo, apoiar as empresas que façam o quê? Que façam investimentos no setor do turismo, que reabilitem e que requalifiquem do ponto de vista urbanístico. Portanto, estamos a acompanhar muito perto esse dossiê. E estamos a acompanhar de forma muito proativa o trabalho que tem vindo a ser feito pelas associações empresariais e pela Confederação do Turismo Português no âmbito das ações de formação à ação, que é particularmente importante no contexto da formação dos recursos humanos. E, portanto, sabemos que a Confederação está, de facto, a analisar agora um conjunto vasto de candidaturas apresentadas pelas associações empresariais. Tem cerca de 3.000 formandos. E, portanto, é, de facto, uma resposta a este objetivo da formação dos recursos humanos. E, naturalmente, que estamos, de facto, profundamente envolvidos nestas sessões com a HP, porque é a forma de nós conseguirmos chegar às empresas, conseguir falar com elas, dar conta do que existe, perceber quais são os problemas e, de facto, confirmar, ajustar, infirmar ou confirmar o rumo e a linha que temos vindo a seguir. Isto para dizer, basicamente, e acho que já me alonguei um pouco, para além de chegar atrasado, já me alonguei um pouco, que, de facto, é verdade, o setor do turismo é um setor dinâmico, é um setor ágil, é um setor competitivo, é um setor que tem vindo a crescer mais do que os nossos concorrentes mais próximos. Devemos encarar o futuro com otimismo, com confiança, mas, de facto, vamos conseguir fazê-lo se o fizermos todos juntos. Creio que existe agora um anúncio publicitário que diz: se queres ir rápido, vai sozinho, mas se queres ir longe, vamos juntos. E é isso que nós queremos. Nós queremos ir longe e queremos ir juntos. E, por isso, estas parcerias para nós são fundamentais para que, de facto, nós consigamos atingir algo. Parcerias entre empresas, entre instituições públicas como o Turismo de Portugal, como as associações empresariais, as entidades regionais de turismo, o mercado financeiro, sem o qual depois ficaríamos sem uma grande parte de financiamento. O mercado financeiro é também, de facto, um parceiro essencial. E, portanto, é sobretudo nesta linha de parcerias com todos estes atores que iremos conseguir construir os instrumentos e os mecanismos que serão necessários para o crescimento, para o investimento e para o crescimento das empresas, o que significa, em rigor, para a criação de riqueza, para a criação de emprego e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, que é por isso que nós lutamos todos os dias. E por isso queria agradecer a todos a vossa presença. Acho que não vou conseguir ficar até ao fim, mas não queria deixar de estar aqui convosco. Agradecer a vossa presença e esperar sinceramente que esta sessão corra de acordo com todas aquelas que são as vossas expectativas. Nós estamos aqui
por vós e para vós, e, portanto, tudo aquilo que possam ter de dúvidas, façam o favor de as colocar, porque estamos aqui, efetivamente, para vos ajudar. Muito obrigado.